prazer que abra a web palestra de hoje, que traz um tema super importante, né, para a atenção básica, que é a atenção ao pré-natal e parto durante a pandemia por SARS-CoV 2019. E hoje o Núcleo traz como palestrante a doutora Siglia Souza de França, que é médica ginecologista e obstetra. Ela vai falar um pouco sobre esse assunto, né? E vai debater um pouco aqui com vocês. Então, se vocês já tiverem desde já alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa relacionada a essa web palestra, peçamos que vocês digitem aqui, né, na caixinha de bate-papo. Ela vai estar disponível durante toda a web palestra. A doutora Siglia vai falar sobre esse assunto e ao término dessa apresentação, a gente vai liberar para vocês fazerem as perguntas de vocês. Só relembrando também que essa web palestra está sendo gravada e dentro de 5 dias úteis nós estaremos postando essa web palestra integral no nosso canal do YouTube, Telesaúde de Acre. As nossas redes sociais também nós estaremos atualizando com relação a essa e as demais web palestras que virão. E é isso. Seja bem-vinda, doutora Siglia. Eu vou habilitar agora o seu áudio. Fique à vontade e sintam-se todos muito bem-vindos aqui nessa web palestra de hoje. Sobre a própria pandemia, mas eu acho que vai discutindo aqui um pouquinho o que já se sabe. Eu não sei se a minha voz está muito baixa ou se tá bem assim, para aumentar. Eu sempre falo baixinho mesmo. Então, essa apresentação, ela é baseada nas notas técnicas da Secretaria de Atenção à Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde do Brasil, em protocolos e diretrizes do próprio Ministério da Saúde, da FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras, e em alguns artigos disponíveis na literatura científica mundial a respeito dessa doença que é de surgimento recente, né? Em dezembro de 2019 começaram a ser relatados os primeiros casos, então ainda não há ensaios suficientes, assim, bem delineados, ensaios clínicos ou observacionais que possam ser tomados como referência, né? Tudo que se sabe através de relatos de casos, séries de casos e também opiniões de especialistas e também em relação a pandemias que ocorreram aí pelo vírus influenza H1N1, o vírus SARS e SARS-CoV, que é um outro tipo de coronavírus, e também o vírus MERS-CoV. Então, o que a gente sabe hoje pode ser que amanhã já pode mudar completamente e a gente tem que mudar totalmente essas diretrizes que são tomadas hoje como verdade. E o que hoje se sabe a respeito da infecção pelo SARS-CoV-2 na gestação é que ela é muito semelhante aos quadros de pessoas não grávidas. Ela é uma infecção que pode ter formas desde assintomáticas até formas leves ou quadros graves. Quando sintomáticas, as pacientes, na maioria das vezes, referem febre, tosse seca, mal-estar e dispneia. Alguns relatos de diarreia, também mialgia, fadiga e anosmia súbita.
relatados na maioria dos estudos, entre outros sintomas também. Como achados laboratoriais, os mais frequentes são a diminuição acentuada de linfócitos e o aumento da PCR. A gente tem, nos exames de imagem, infiltrados pulmonares bilaterais, tanto de raio-x como de tomografia computadorizada. Então, assim, não tem muito como distinguir com acurácia a infecção pelo SARS-CoV, né, ou a doença ocasionada, que se chama Covid-19, de outras infecções das vias aéreas. E, apesar disso, o Ministério da Saúde, nosso Ministério da Saúde, resolveu incluir recentemente, agora em abril, grávidas em qualquer idade gestacional e puérperas até 2 semanas após o parto, mesmo que tenha sido um aborto ou que tenha sido uma perda, um outro tipo de perda fetal, essas pessoas estariam incluídas no grupo de alto risco de complicações da Covid-19, levando em conta que adaptações fisiológicas da gravidez e a experiência de morte materna com outras epidemias pode aí determinar um certo risco maior de complicações na grávida e na puérpera. Entretanto, as evidências disponíveis até agora, elas não têm mostrado um maior risco de evolução desfavorável nas grávidas com Covid-19 em relação às que tiveram SARS e MERS. Elas, inclusive, têm meta-análises que atestam um menor risco até de admissão em UTI, de ventilação mecânica, de menor tempo de ventilação mecânica das pacientes grávidas com Covid-19. E também, assim, outras meta-análises também evidenciaram que os quadros nas grávidas são muito semelhantes aos dos adultos, das pessoas adultas não gestantes. E agora, bem recente, é que foi relatado, foi publicado o primeiro caso de morte materna por Covid-19 em uma grávida de 30 semanas sem nenhuma doença de base. A gente tem relatos aqui no Brasil de grávidas também sem nenhuma comorbidade que foram a óbito, mas esses casos ainda não foram publicados na literatura científica e também, devido à quantidade, não comprovam que exista uma maior gravidade nas gestantes infectadas por Covid-19 do que nas demais pessoas. Recentemente foi relatado um caso de um recém-nascido com PCR positivo para Covid-19, para SARS-CoV-2. Esse recém-nascido tinha só 16 horas de vida, ele não tinha tido nenhum contato com a mãe, porque ela tinha sido submetida a uma cesariana de emergência por insuficiência respiratória. Mudou mesmo? E aí esse recém-nascido teve esse PCR positivo, e aí os anticorpos IgM e IgG foram negativos mesmo no 5º dia de vida. Então, ele não tinha tido nenhum contato, nem pele a pele, nem amamentação, nem aleitamento, nada, nenhum contato com a mãe,
e ainda assim ele apareceu positivo. Isso fez acender a hipótese, né, de que possa ter uma possível transmissão vertical. Na verdade, isso já tinha sido colocado em outros estudos, inclusive que viu recém-nascidos com anticorpos IgM positivos, mas aí depois se avaliou e se achou que pode ser um falso positivo nesses casos. Então, até agora, o único caso relatado que ainda sustenta essa possível transmissão vertical é esse do recém-nascido que teve PCR positivo. Outros estudos também que falam contra a transmissão vertical foram feitos em amostras de líquido, com amostras de líquido amniótico, placenta, sangue de cordão e leite materno. E esses estudos também mostraram que não tem a presença do vírus em nenhum dessas secreções, desses locais. Então, assim, não existe evidência consistente de que o SARS-CoV-2 possa ser transmitido, possa sofrer transmissão vertical. Quanto ao risco de teratogênese, não se sabe muita coisa, porque os estudos que foram feitos até agora são estudos que relatos na segunda metade da gestação, e numa comparação com o SARS e MERS, verificou-se que não tem relatos. Aí não tem relatos nos casos de SARS e MERS de malformações. E mesmo nesses casos de Covid-19, que nasceram até agora, ainda não tem nenhum relato de malformados entre eles. Então, isso é o pouco que a gente sabe, né, com relação à Covid-19 em gestantes, e sabendo disso, a gente vai falar agora um pouco sobre manejo. Lembrando que tudo que eu vou falar sobre manejo agora tem a ver, está na dependência dos recursos, da disponibilidade de recursos de cada unidade, de cada município, de cada secretaria. Os recursos, assim, os protocolos geralmente falam muito de testes diagnósticos, de salas com pressão negativa, e a gente sabe que isso não é bem a realidade nossa, né, principalmente aqui, aí no interior do Acre, a gente sabe que não é essa a realidade. Mas a gente tem que tentar trabalhar ao máximo com o que é possível na nossa realidade, como, por exemplo, as medidas de precaução, que são universais, independente do cenário onde o profissional de saúde esteja inserido, ele deve tomar essas medidas de precaução, cumprir rigorosamente essas medidas, utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual no trato com todas as pacientes, porque lembrando que uma grande parte delas é assintomática, das gestantes é assintomática, então a gente deve considerar todos os casos como possíveis casos positivos e fazer o máximo para se proteger a si mesmo, aos colegas e aos pacientes, aos demais pacientes. No sentido de proteger as gestantes, a gente deve manter o atendimento ao pré-natal, porque elas podem ter outros problemas aí que podem vir a necessitar do atendimento, né? Então a gente tem que reforçar esse compromisso de manter o atendimento ao pré-natal. As vacinas, o acesso às vacinas, aos exames de rotina também deve ser
deve ser garantido. É claro que pode dizer, mas como que a gente está em época de isolamento social, né, quem está em quarentena, coisa assim, aí tem que fazer um esforço, cada unidade tem que fazer um esforço bem maior no sentido de organizar as agendas e organizar o espaço físico para não haver aglomerações, né, e sempre estar reforçando a etiqueta respiratória, as orientações de etiqueta respiratória, de higiene das mãos, de uso das máscaras, seja a nível em atendimento individual, seja através de cartazes, pôsteres que se coloca na unidade em locais estratégicos. Também a gente deve lembrar nas consultas de pré-natal que orientar que a grávida evite o consumo de produtos crus ou mal cozidos, né? Que ela tenha muito cuidado com o manuseio de carne crua, de leite também, leite in natura, de acordo com as boas práticas de segurança alimentar que todo mundo tem que saber. No caso da gestante que trabalha, se a função dela for uma função na qual ela seja exposta ao contágio, por exemplo, a gestante profissional de saúde, ela deve conversar com o seu empregador ou se tiver um serviço de medicina do trabalho no local, para que ela possa ser ou realocada ou, dentro da medida do possível, realize seu trabalho em regime de home office. Isso é garantido por lei, é garantido por portarias do Ministério da Saúde. Mas aí, isso eu estava falando em relação às gestantes de uma forma geral. Mas o que fazer em relação às gestantes com síndrome gripal? Essas gestantes, o ideal é que elas sejam atendidas num ambiente que tenha um fluxo diferenciado e espaços exclusivos para que essas pessoas com sintomas respiratórios, elas cheguem e sejam atendidas naquele local. Mas a gente sabe que no Brasil tem poucas unidades de referência exclusivas para a Covid-19, isso é uma realidade do Brasil todo, e a nossa aqui não é muito diferente. Então, nesse caso, a gente tem que organizar o serviço de forma que tenha as recomendações que eu vou falar a seguir. No caso da grávida que não pode ir para a unidade em condução própria, né, se ela está com sintomas muito intensos de síndrome gripal, ela deve acionar o serviço móvel de urgência. E, nesse caso, tanto ela tem que informar o serviço que ela está com esses sintomas, como também o serviço móvel tem que acionar a unidade de destino para onde vai levar essa paciente, avisar que vai estar levando uma paciente com síndrome gripal, que é para poder para que a equipe se prepare já de antemão. E no caso, como ela está com sintomas respiratórios, é interessante que o primeiro profissional que a atenda no serviço de destino, ou no SAMU, onde ela for atendida primeiro, que já ofereça uma máscara ou que cobre que ela tem que estar usando uma máscara para fazer esse atendimento. O caminho que essa mulher vai percorrer na unidade, como eu já falei, o ideal é que fosse um caminho
exclusivo, separado das demais pacientes, mas a gente sabe que não é a realidade, então pelo menos que o local de espera, onde ela vai esperar para ser atendida, que tenha recursos para a higiene das mãos, seja os materiais, o local para a higiene, um local fácil para que ela faça a higiene das mãos enquanto espera a consulta, e também que os assentos tenham pelo menos uma distância de 1 metro entre um e outro. Além disso, a gente tem que trabalhar ao máximo para evitar que essa mulher fique esperando por um tempo muito prolongado até desde que chega na unidade até ser atendida. Para paciente que chega com sintomas de síndrome gripal, febre, tosse, acompanhada de tosse ou dor de garganta, a gente tem esse fluxo do Ministério da Saúde, que é o que é recomendado para todas as unidades, e que aí você vai, uma vez que recebe essa paciente, você vai verificar se ela tem sinais de gravidade, que são dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio menor que 95%, ou se ela tinha uma doença prévia e notou uma piora dessa doença, ou se ela está com diminuição dos movimentos fetais. E aí, se ela não tem nenhum desses sinais de gravidade, você vai atender e verificar os sinais dela, fazer todo o atendimento normal e depois vai liberar para casa, mas indicando que ela fique em isolamento domiciliar conforme os protocolos da atenção primária à saúde. Agora, se ela tem sintomas de gravidade, já se considera uma síndrome respiratória aguda grave e deve-se iniciar o oseltamivir já imediatamente, né, enquanto aguarda, que vai ser mantido até que se tenha o resultado da pesquisa de SARS-CoV-2 para essa mulher. Se ela está em estado de choque, chega na unidade de estado de choque, tem algum sinal de disfunção de órgãos vitais, insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica, você vai indicar a UTI para ela. Se ela não tem nada disso, ela pode ficar lá na unidade mesmo, né, onde é a unidade de referência para vocês, e ela deve ficar sob oxigenoterapia, hidratação venosa, solicitar os exames complementares, a gente solicita os exames complementares e faz o monitoramento fetal e das contrações uterinas. Fazendo o acompanhamento ali em leito clínico. Se ela tem os sinais de essas indicações para internação em UTI, você vai fazer todo esse suporte e encaminhar para a UTI. Agora eu vou falar alguns pormenores de cada um desses casos. Por exemplo, o paciente que vai para o isolamento em domicílio, chegou, não tem sinal de gravidade, está só com a febre, tosse e dor de garganta, e aí você verificou que o estado geral dela está bem, então encaminha para o isolamento em domicílio. Ela deve ficar em isolamento em domicílio durante 14 dias. Mas tem algumas questões que as notas técnicas colocam que se você tem que avaliar várias coisas. Primeiro, se o ambiente residencial dessa mulher é adequado para fazer o isolamento em domicílio, se ela é capaz de entender as recomendações e fazer cumprir, né, as normas, as recomendações todas, principalmente com relação à prevenção de transmissão para contatos, os contatos domiciliares, ela tem que ficar isolada, tentar evitar o máximo de contato, e também, no caso, principalmente
os sinais de alerta. Se ela tiver qualquer sinal de gravidade, ela tem que voltar para a unidade assim que apresentar qualquer sinal desse. Uma coisa que tem uma opção que tem sido colocada nos protocolos é que a gente da unidade de referência ou da unidade hospitalar, quando manda essa paciente para fazer o isolamento em domicílio, que entre em contato com a atenção primária para monitorar essa paciente, ou que você ofereça um meio qualquer de um telefone, alguma coisa que ela possa esclarecer dúvidas. Ela vai estar lá isolada e vai estar cheia de dúvidas. Então, é por isso que é interessante oferecer que se tenha um meio de comunicação rápida que possa esclarecer essas dúvidas. Assim como tem aqui na UFAC, que tem o monitoramento, telemonitoramento, com também um grupo de médicos obstetras que dispôs os próprios celulares também para fazer esse esclarecimento de dúvidas das gestantes. Cada unidade pode ter aí a sua equipe ou alguém que possa fazer esses esclarecimentos também de uma forma rápida para essa gestante. Outra opção que o protocolo coloca é que a equipe da atenção primária de saúde também, dependendo do caso, pode avaliar a possibilidade de fazer visitas domiciliares a essa mulher que está em isolamento, porque daí ela evitar que ela tenha que ir para a unidade, no caso, se for para auscultar um feto, alguma coisa assim, bem rápida, ou tirar alguma dúvida. Isso poderia ser feito pela equipe da atenção primária. Agora vamos falando das mulheres com síndrome gripal ou aquelas que são confirmadas, né? Já que chega com o Covid-19 e que tem síndrome ou está suspeita ou confirmada para o Covid-19, para a Covid-19. São aquelas que estão com sinais de gravidade, que não vão para casa. Elas têm que, uma vez que você tem esse tipo de paciente, você vai internar, certo? Agora, todos os profissionais, todos os especialistas, os médicos obstetras, os anestesistas, os neonatologistas da unidade, do hospital, têm que estar avisados de que tem uma paciente. Até mesmo o responsável pela administração da unidade, todos têm que estar cientes de que tem uma paciente ali com suspeita ou confirmada para Covid-19 que está com sinais de gravidade. Por quê? Porque daí vai providenciar os fluxos, os materiais, tudo que precisa ser utilizado para dar segurança para a equipe continuar fazendo o atendimento. O ideal seria que essa mulher fosse colocada em quarto em isolamento, né? Mas a gente sabe que isolamento individual, principalmente aqui nas nossas unidades, é quase impossível, mas é permitido também o isolamento em coorte, ou seja, aquele isolamento de mais de uma pessoa no mesmo quarto. Para a parturiente, o ideal é que ela ocupe uma cama, um quarto de pré-parto, parto e puerpério, né, onde ela possa ser atendida durante todo o processo do trabalho de parto, e também na primeira hora de puerpério. A gente, nesses casos, é necessário orientar as medidas de prevenção
de infecção, cobrar que ela use a máscara cirúrgica o tempo todo e que ela tenha os cuidados necessários com a máscara, para retirar a máscara, para colocar a máscara, para deixar a máscara no local, para tudo isso, quando que ela deve trocar, tudo isso a gente tem que orientar logo desde o início. Restringir a circulação no quarto, mesmo de profissionais de saúde, né, no máximo, assim, colocar aquilo que é bem nos horários, bem certinho e evitar de ficar entrando por qualquer coisa. E tentar utilizar sempre uma linguagem, uma empatia com esses pacientes para minimizar as angústias e as ansiedades que a própria doença e a própria gravidez já trazem normalmente. Como é difícil fazer o diagnóstico diferencial dessa infecção por SARS-CoV-2 das outras infecções respiratórias, lembrando principalmente da H1N1, então é por isso que se indica fazer o fosfato de oseltamivir, aqueles 75 miligramas, de 12 em 12 horas durante 5 dias, ou assim, na verdade até sair o resultado do exame de sorologia para o SARS-CoV-2. De exames complementares que se deve solicitar, a gente tem o raio-x de tórax e o hemograma principalmente. Os outros exames vão depender de cada caso e aí, né, da necessidade, depois do diagnóstico, da necessidade de diagnóstico diferencial com outras alterações de saúde. Nessa paciente com sintomas gripais, ou até mesmo naquela que já é positiva para o SARS-CoV-2, a gente deve evitar ao máximo que ela saia, né, para procedimentos eletivos, deve-se adiar as consultas, os exames durante 14 dias, no caso daquela que está em isolamento, e depois do quadro resolvido, aí essa paciente que já tem, que foi internada, por exemplo, ou ficou em observação com sintomas um pouco mais graves. Para o trabalho, a gente deve fazer o atestado médico, fornecer o atestado médico de 14 dias a partir do início dos sintomas, ou dependendo da necessidade, até mais dias, né? Se for um caso já com alguns sintomas mais de gravidade, tem que ser um período maior. E depois desse período de isolamento, de internação, lembrar de manter a rotina do pré-natal, sendo que nas consultas do pré-natal deve-se monitorar altura uterina, contrações uterinas, porque na SARS e MERS houve casos de restrição do crescimento fetal. Então, como a Covid-19 também se acompanha de alterações da placenta, insuficiência placentária, às vezes, então isso pode também levar à restrição do crescimento fetal. E na própria epidemia agora por Covid-19, epidemia de Covid-19, a gente tem alguns relatos já de partos prematuros. Então, que felizmente aconteceram com mais de 36 semanas. Mas existem esses relatos, então por isso a gente tem que, nas consultas todas, no período de internação e depois da internação, deve-se manter essa vigilância das contrações uterinas para detectar qualquer caso de trabalho de parto prematuro.
Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os acompanhantes, né? Já falei que a paciente vai ficar internada, né, e tal, então tem algumas pacientes aí, tem alguns hospitais, como a própria USP, assim, tem alguns hospitais que estão estão evitando de deixar o acompanhante entrar, inclusive no trabalho de parto, deixando para ele entrar só na hora do parto. Mas a gente sabe que isso é um direito, né, da paciente, que algumas têm entrado na justiça e têm conseguido em outros estados aí, para tem conseguido, levando em conta, os magistrados têm levado em conta que é um direito, né, e que as unidades, as secretarias, elas têm a obrigação de garantir que esse direito seja dar todas as condições para que esse direito seja mantido. Então, por isso que elas têm conseguido. Mas, assim, nas notas técnicas do Ministério, protocolo do Ministério da Saúde, coloca que paciente assintomática, que não tem nenhuma suspeita, nenhum sintoma de Covid-19, ou aquela que fez algum exame, tinha sintoma, mas fez algum exame e deu negativo, esse acompanhante, tanto a paciente como o acompanhante devem fazer a triagem, né? Deve ser triado ali, e esse acompanhante, se ele tiver qualquer suspeita ou confirmação, ele não pode ficar com ela na unidade de saúde. Então, se ele teve contato com algum caso confirmado, ou algum caso altamente suspeito, ou se ele referir que teve febre, tosse ou dor de garganta ou dispneia nos últimos 14 dias, ou se ele apresentar um resultado positivo, né, tiver resultado de SARS-CoV-2 positivo, então ele deve ser proibido de ficar na unidade. A paciente, no caso da paciente positiva ou suspeita, esse acompanhante é considerado portador. Se ele é do convívio dela ali, então ele é considerado portador, e é permitido que ele fique na unidade desde que ele use a máscara cirúrgica e que tenha ali os cuidados todos, além da máscara o tempo todo, a lavagem das mãos, né, todos aqueles cuidados de evitar de tocar nos locais, nas superfícies, coisas assim. E aí você tem que conversar com a família para dizer para eles que não é permitido nenhum revezamento de acompanhantes, que aquele acompanhante que entrou, ele vai ter que ficar até o final com ela, que esse acompanhante seja adulto, de preferência entre 18 e 59 anos, para que não entre no grupo de risco também de complicações, né, acima de 60 anos, ou com aqueles que têm doenças crônicas ou agudas, então eles têm que ser proibidos também de permanecer ali. Assim como também aqueles acompanhantes com sintomas. No momento que o acompanhante está na unidade e ele começa com qualquer sintoma respiratório, ele deve ser afastado. Né, também é interessante lembrar aos acompanhantes que eles estão ali para assistir a parturiente que eles estão, a paciente que eles estão acompanhando. Então, o ideal é que o acompanhante saiba que o local dele é restrito ao local de assistência, não fique zanzando pela unidade toda. E depois do parto, a nota técnica coloca que só vai ser necessário
a presença do acompanhante, permanência do acompanhante na unidade, se a paciente tiver instabilidade, né, clinicamente instável, ou se tiver alguma condição do recém-nascido que solicite maior atenção, que às vezes a grávida não está em condições de dar, ou também no caso de mulheres grávidas menores de idade, puérperas menores de idade, né, no caso, após o parto. Então, a puérpera seja menor de idade. Nas outras situações todas, então, a sugestão dos protocolos do Ministério da Saúde, da nota técnica, é que seja suspenso temporariamente esse acompanhante para que não tenha tanto fluxo de pessoas dentro do hospital da maternidade. Quanto às visitas sociais, tem uma nota técnica de 10 de abril que coloca que todas as visitas devem ser suspensas, mas aí depois essa é uma nota mais geral. Já o protocolo lançado em 17 de abril, ele já coloca que nos serviços de referência para a Covid-19, naqueles de retaguarda, as visitas devem ser limitadas, devem ser permitidas só a esses pacientes com Covid-19. Aliás, devem ser proibidas as visitas para esses pacientes a Covid-19. Para os demais pacientes, que seja liberado. Naquele serviço que não possui um fluxo diferenciado, que os pacientes ficam não tem condições de separar paciente COVID e não COVID no fluxo, né, de pacientes e acompanhantes, então deve ser suspensos todas as visitas. No serviço que opta e que tem condições de manter as rotinas de visitas, o serviço tem que tomar alguns cuidados, como reduzir a circulação das pessoas, reduzir o número de visitantes, estabelecer horários bem fixos, bem definidos para a realização das visitas e designar uma sala de espera ampla e ventilada para as visitas, separada dos demais atendimentos, o que é um sonho, né? Mas, enfim, todos os acompanhantes ou visitantes que tiverem com sintomas respiratórios devem ser proibidos de entrar na unidade. Além disso, também a gente deve ressaltar, né, que os acompanhantes e visitantes evitem o contato direto com a paciente, principalmente com os fluidos corporais delas, né, já que sangue pode transmitir, né, do sangue da paciente pode ter presença do vírus. Que se for necessário que eles toquem na paciente, por exemplo, fazer uma troca, alguma coisa assim, que eles usem luvas, que façam sempre a higiene das mãos, que lembrem da etiqueta respiratória, que evitem ficar fazendo operações na unidade de saúde, no hospital, que mantenham os ambientes bem ventilados e que não compartilhem objetos pessoais. No caso que você precise fazer algum procedimento, a paciente começou a passar mal, você vai precisar fazer algum procedimento gerador de aerossol no quarto ou na enfermaria, você tem todo o direito de solicitar a saída do acompanhante. Agora, no trabalho de parto, paciente em trabalho de parto especificamente, né? Trabalho de parto e parto naquela gestante que é suspeita ou confirmada para a Covid-19. Como eu já falei, a gente tem que fazer
triar, né, essa acompanhante, a parturiente ou acompanhante, antes da entrada dela no centro obstétrico. Isso já foi feito lá fora, mas vai que alguém esqueceu de fazer, né? Então você tem que, onde essa paciente for passar, tem que ser feita essa triagem, verificar se não tiveram contato, aquela coisa toda. O momento do parto, assim como a via do parto, vão ser determinados por indicação obstétrica, né? A não ser, assim, em caso que a mãe está com a condição muito agravada, então aí pode até ser feito cesariana, mas a princípio o momento e a via do parto vão depender de outras causas, né, de indicação de cesariana ou de parto normal. É recomendado que se faça oximetria de pulso a cada 1 hora, em todas as parturientes, porque esse é um sinal muito bom de que ela está descompensando, né? O quadro respiratório está descompensando quando a oximetria está menor que 95%, que aí já é um sinal de alerta. Alguns serviços indicam a cardiotocografia contínua, inclusive a Febrasgo também indica, só que a gente sabe que isso não é a realidade dos nossos serviços aqui. Então, uma ausculta qualificada, frequente, intermitente, bem feita, pode muito bem suprir a falta desse recurso, substituir totalmente esse recurso aí. E aí também a diminuição dos batimentos cardíacos do feto vai ser um dos sinais, um dos parâmetros também muito bons para se verificar a descompensação da respiratória da mãe. A nota técnica número 12 do Ministério da Saúde diz que a paciente pode ficar sem a máscara durante o período que ela está internada, mas só durante o período expulsivo do trabalho de parto e desde que a equipe toda tenha EPIs adequados, que use tudo direitinho e essa paciente depois do período expulsivo ela volte a usar a máscara. Tem que ser cobrado isso dela. A indução do parto pode ser feita conforme os protocolos que já existem para isso, né? Só que na Febrasgo, por exemplo, eles colocam que como é necessário diminuir o tempo de internação, pode até ser aceito que haja uma associação dos métodos de indução, o farmacológico junto com o método mecânico. Aí, né, eu acho que tem que ser avaliado cada caso e isso tem que ser dividido com a paciente para verificar a aceitação dela também. Não se recomenda o parto de mulheres suspeitas ou confirmadas para SARS-CoV-2 em domicílio de forma nenhuma e nem em centro de parto normal que não tenha um suporte, né, ali de referência de maior complexidade para os casos de eventuais descompensação, tanto da mãe como do feto. O parto na água também não é recomendado, porque existe evidências de contaminação das fezes pelo SARS-CoV-2, né, eliminado nas fezes. Então, se ele é eliminado das fezes, aquela água pode ficar contaminada e essa contaminação atingiu a equipe e também o neonato. Métodos não farmacológicos de alívio da dor podem e devem ser ofertados. O chuveiro, além dessa questão do alívio da dor, ele também vai servir como uma forma de diminuir, de fazer a asepsia da mãe, né, para as partículas do vírus,
Então, se o vírus está ali no corpo dela, com o banho ele já vai sair mais fácil. Não existe nenhuma contraindicação para analgesia de parto, não tem nenhum risco aumentado de transmissão, né, da peridural, na verdade, principalmente, e tem se tomar cuidado nos casos, né, para evitar, né, o máximo a anestesia geral nessas pacientes, porque ela exige a intubação orotraqueal e isso pode gerar aerossóis. O parto, nos casos de pacientes sintomáticas exaustas ou com hipoxemia, é interessante, pode ser oferecido o parto instrumental, com vácuo extrator, coisas assim, para encurtamento do segundo período. Uma coisa que é consenso é que deve-se evitar o contato pele a pele após o parto, entretanto que não tem consenso ainda é meio controverso, é a questão do clampeamento do cordão umbilical, clampeamento tardio. Tem algumas sociedades médicas que acham que em parto vaginal já tem ali, o feto vai ser exposto ao sangue da secreção da mãe, então com isso deveria ser feito o clampeamento precoce. Tem outros já que acham que não, que o feto já está mesmo submetido a essas secreções, então não faz a menor diferença. Mas o que é mais aceito é que principalmente aqui nos nossos protocolos de referência, é que se faça o clampeamento do cordão 1 minuto após o parto. Nos casos que precisa fazer um parto de emergência, interrupção da gravidez, isso vai depender muito, além das indicações bem definidas, da idade gestacional, a condição da mãe e a estabilidade do feto. Pode ser que sejam necessárias interconsultas entre os especialistas de obstetrícia, o pediatra, a neonatologista e o terapia intensiva. Entretanto, não tem evidência de que realizar cesariana em todas as gestantes suspeitas e nem muito menos nas diagnosticadas com SARS-CoV-2 só, né, por fazer. Tem que ter aquela indicação obstétrica ou clínica, considerando caso a caso. Alguns medicamentos a serem usados durante a gravidez, o parto continuam sendo indicados, como por exemplo o ácido acetilsalicílico na prevenção de pré-eclâmpsia, pode ser usado como sempre. A heparina profilática, que tem sido colocada como um dos tratamentos, né, para os casos graves, principalmente sendo feita bem precocemente. No caso da gestante, ainda não tem nenhuma evidência que recomende, a não ser naqueles casos realmente que seja a gestante grávida, grave. Mas na gestante que não tem nenhuma gravidade, essa heparina vai ser recomendada naqueles casos em que há risco de tromboembolismo por idade, enfim, todas aquelas indicações que a gente conhece, né, varizes, todas aquelas indicações que normalmente já se indicam. Não é contraindicado usar nos protocolos já bem definidos, e também não é ainda não se sabe exatamente em que momento que tem que usar, como
sabe-se que tem que usar no tratamento dos casos graves, mas não tem ainda um consenso para se realizar profilaxia para complicações por Covid-19. Os tocolíticos, no caso de um trabalho de parto prematuro, deve-se evitar aqueles que têm, costumam cursar com sintomas respiratórios, com taquipneia, taquicardia, né, e dar preferência para nifedipina, e seria o ideal sempre a Atosiban, mas a gente sabe que isso é impossível para a nossa realidade, mas a nifedipina tem sido recomendada aí pelos protocolos sem problema. No caso de ruptura prematura de membranas e trabalho de parto prematuro que precisa fazer aquela profilaxia da infecção contra Streptococcus beta, as recomendações são as mesmas de sempre, não existe nenhuma evidência de que na COVID tem que fazer mais ou menos, tem que continuar a mesma recomendação. Dos corticoides, começou-se inicialmente um medo de fazer corticoide e tal, mas a Febrasgo até recomendou, agora bem recente nesse último protocolo, que diante da possibilidade de interrupção prematura da gravidez, que precisa fazer a maturação pulmonar do feto, os corticoides estão plenamente recomendados desde que a gestação tenha entre 24 e 34 semanas e que o parto tenha o risco de ocorrer nos próximos 7 dias. Essa é a recomendação. Eles não recomendam fazer em caso de gestação com mais de 34 semanas, mesmo que seja prematuro. E no caso do sulfato de magnésio, tanto na recomendação para prevenção de tratamento de eclâmpsia, como também na neuroproteção do feto prematuro, também segue a mesma recomendação de antes. Só que tem que se tomar cuidado com a vigilância tem que ser muito maior nesses casos, porque o risco de depressão respiratória com sulfato de magnésio numa paciente COVID, né, acaba se somando as coisas aí. Em pacientes assintomáticas, não falando agora de trabalho de parto, mas de abortamento ou de um aborto retido, como qualquer outra paciente, é possível se fazer a conduta expectante, né, por até 4 semanas, desde que ela consinta e que ela compreenda os riscos e os benefícios envolvidos. Nos demais casos de aborto, as condutas têm que ser aquelas habituais, né, devendo dar alta, tentando ver se dá alta o mais precoce possível após a curetagem ou após a aspiração. O puerpério, mesmo das mães infectadas pela Covid-19, pode ser feito no alojamento conjunto, a internação pode ser feita lá no alojamento conjunto, e também se pode continuar, manter o aleitamento materno, considerando que tanto uma coisa como a outra são muito benéficas, né? Tanto o alojamento conjunto como o aleitamento materno são benéficos, e a ausência desse aleitamento materno pode acabar trazendo mais problemas para o feto, para o recém-nascido, do que a própria Covid. Mas, além do que, assim, não existe nenhuma evidência de que o SARS-CoV-2 possa ser transmitido pelo leite materno. Agora, tem que, para se permitir esse aleitamento, esse alojamento conjunto, é necessário ressaltar que a mulher tem que fazer a higiene correta das mãos, usar a máscara o tempo todo,
e trocar a máscara a cada 2 horas, ou quando ela estiver úmida, toda vez que ela for fazer os cuidados do recém-nascido, ela tem que lavar as mãos, pegar qualquer objeto do recém-nascido, tem que lavar as mãos o tempo inteiro. E no caso daquela que não tem condições, né, é possível até que tenha que ter ajuda aí de alguém saudável para alimentar o recém-nascido. O leite materno. Aquela, por exemplo, a mãe que está na UTI pode tirar o leite materno e levar para o recém-nascido, coisas assim. Tanto para as puérperas, tanto para cesariana como parto normal, que estão no alojamento conjunto, elas estando em condições de receber alta, conjunto com seus recém-nascidos, elas podem receber alta normalmente, né, em 24 horas para parto normal, 48 horas para cesariana. E nesse período que ela continua internada no pós-parto, ela é preciso rastrear ativamente todos os sintomas, além daqueles sinais comuns, né, sinais vitais e todos os cuidados gerais que se tem que ter, tem que rastrear qualquer sinal e sintoma de Covid-19 nas puérperas até que ela saia de alta. E quando ela sair de alta, tem que orientar os sinais e sintomas, principalmente os de alerta, que ela deve voltar para o hospital no caso de aparecimento de qualquer sinal, se ela não tinha antes, ou se ela já teve e retornaram sinais, ou se ela estava tendo um pouquinho e agravaram sinais, tudo isso tem que ser bem enfatizado de que ela tem que manter esse controle na casa dela. Considerando que as unidades de saúde estão com limitação dos atendimentos eletivos, é importante a gente realizar o planejamento reprodutivo nas unidades básicas, lembrar que a gente tem que manter isso, porque senão a gente vai ter daqui a um tempo um montão de grávidas de mulheres que engravidaram sem desejar a gravidez, né? E aí, antes mesmo dela sair do hospital, quando ela está no pós-parto, é interessante fazer a prescrição do método. Seu áudio foi ativar. O que é isso? É esse áudiozinho aqui, ó. Desativou? Desativou não, tem que clicar em cima. Silêncio. Ou se ela tiver... Ou se ela estiver se ela estiver no hospital, se estiver no hospital DIU pós-parto, que ela saia com o DIU inserido também. Quando a paciente não está grávida e ela deseja engravidar, não tem nenhuma evidência que indique que ela tem que postergar essa gravidez natural. E no caso daquela paciente que estava fazendo reprodução assistida, existe uma determinação de que se faça a decisão de manter a reprodução assistida tem que ser compartilhada entre o médico e a paciente, que seja de forma personalizada, bem fundamentada e bem documentada, com toda a precaução, bom senso, evitando transferência embrionária nesse momento, porque é um procedimento invasivo e eletivo, então teoricamente não é para ser, não é prioridade no momento. Agora, falar um pouquinho, não podia deixar de dar esse recado para os profissionais de saúde que atendem as gestantes, principalmente aqueles que estão de plantão, que vão para os plantões nas unidades aí, que evitem ficar levando muito objeto de casa para a unidade de saúde. As mulheres carregar aquelas bolsas enormes, cheias de coisas. É hora de ser minimalista nesse momento.
porque precisa se evitar de se infectar com esse vírus. É importante lembrar de usar os equipamentos de proteção individual. Em todos os casos de gestantes, de atendimentos a gestantes, utilizar máscara cirúrgica, luva, né, óculos, as luvas quando for fazer algum procedimento, mas lembrar de lavar as mãos quando não estiver usando luva. Óculos, protetor, no caso, às vezes, dependendo da situação, pode ser necessário até um protetor facial. Gorro é interessante usar também para evitar de ficar tocando no cabelo toda hora com a mão contaminada, e o avental. Antes e após o contato com o paciente, ou até mesmo com as superfícies que ele possa ter tocado, vamos higienizar as mãos com álcool 70%, ou até, de preferência, lavar com água e sabão durante 20 segundos, pelo menos. Sempre fazer nos procedimentos que geram aerossol, usar aquelas máscaras N95, o protetor facial, e também, independente de onde você esteja, faça a higiene, onde você vai trabalhar, faça a higiene da superfície, seja na sua mesa, na cadeira, no estetoscópio, no carimbo, na caneta, tudo isso a gente sabe que são fontes de infecção, não só Covid-19 pelo SARS-CoV-2, mas também todas as infecções. Muito cuidado com o aparelho celular. Lembrando também que é importante cuidar da higiene, não só no local de atendimento, mas também nos repousos, nos banheiros, nos refeitórios, cuidar da higiene do ambiente também, para evitar que os seus colegas também possam se infectar com esse vírus, e até você mesmo. Finalizando, ainda tem muitos questionamentos que a gente ainda falta responder, né? Não se sabe muita coisa, precisa de estudos científicos sobre a Covid-19, na gravidez, no parto, no puerpério. E nas próprias diretrizes do Ministério da Saúde, eles colocam uma promessa de que nas próximas versões pode haver atualização aí desses temas que ainda são meio espinhosos aí para a gente. E assim, a gente pode ser que a gente, de uma próxima vez, ou alguém numa próxima web palestra, já traga todas essas atualizações para vocês. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui os nossos contatos. Esses contatos são do atendimento de telesaúde feito pelos professores, alguns professores e alunos da UFAC, e também tem alguns médicos, ginecologistas e obstetras aqui de Rio Branco, que dispuseram os números dos celulares próprios também para tirar dúvidas das gestantes, e até dos profissionais de saúde também que tenham alguma dúvida com relação ao manejo da gestante. Então, estamos à disposição. Já. Então, gente, agora chegou a parte das perguntas, né? Para quem tiver dúvidas, basta digitar aqui na caixinha de bate-papo, que a doutora Siglia vai estar respondendo as perguntas aqui para vocês. Só dando um lembrete agora com relação ao certificado, vou encaminhar o link aqui também na caixinha de bate-papo, e peço, por favor, para que atentem-se ao CPF de vocês e ao e-mail, para que nós possamos formular o certificado de vocês o mais rápido possível e encaminhá-los. Agora a gente vai ficar esperando um pouquinho aqui as pessoas digitarem as perguntas. Caso não haja perguntas, aparecerei de novo aqui para pedir para a doutora Siglia fazer as considerações finais.
Temos uma pergunta aqui, se as grávidas com Covid são atendidas no pré-natal de alto risco. Se elas estão... as recomendações todas do Ministério é que as pessoas com Covid sejam atendidas inicialmente assintomáticas, sejam atendidas normalmente na atenção primária. Claro que se ela tiver qualquer sinal de que precise ir para o alto risco, ela deve ser encaminhada, mas a princípio ela pode ser manejada na atenção primária, desde que se tome todos aqueles cuidados para evitar a contaminação das demais pessoas, né? E também que se faça o monitoramento para verificar se ela não está tendo nenhum sinal nenhum sintoma respiratório para que ela precise ir para a unidade de referência. Então, gente, não havendo mais perguntas aqui, vamos encerrar a nossa web palestra de hoje, agradecendo, né, em nome da coordenadora geral, Mônica Moraes, em nome do coordenador de teleeducação, Rodrigo Silveira, a presença da doutora Cíglia França, aqui nessa web palestra. Relembrando para vocês com relação aos certificados, já mandei o link aqui, peço para que vocês peçam o certificado de vocês, atentando-se aos dados, né? E agora eu vou passar a palavra para a doutora Cíglia fazer as considerações finais, também relembrando, né, reforçando essa questão do Disque Coronavírus. Aqui na tela estão os números, né, caso vocês queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida, ou até mesmo se vocês estiverem com sintomas, para receber as recomendações, né, via WhatsApp ou via telefone fixo, que atende durante o horário comercial, das 8 às 17 horas, e os números de WhatsApp, que atendem 24 horas. É um serviço muito legal, um serviço super útil e que vale muito a pena a comunidade mesmo, né, fazer uso, também reforçando as nossas redes sociais, né, nós vamos estar disponibilizando os registros da web palestra de hoje no nosso Instagram do Telesaúde, @telesaudeac, no nosso Facebook, né, do Núcleo Estadual de Telesaúde Acre, e essa web palestra, dentro de 5 dias úteis, nós estaremos disponibilizando no nosso canal do YouTube, né, Telesaúde Acre. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Cíglia para ela fazer as considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, lembrar dessa recomendação de que se fique em casa o máximo que quem puder ficar em casa, que use desse privilégio. E também lembrar sempre os profissionais de saúde que usem adequadamente os EPIs, que quando não tem EPI, que procure onde tem, né, faça seus... Mas, assim, que tentem usar, porque eu tenho notado muitos profissionais de saúde que, às vezes, têm o EPI e não estão usando de maneira correta. Então, isso é um recado sempre para todos os profissionais, não só os que trabalham com grávidas, mas todos, de uma forma geral. E estou à disposição para qualquer comentário, dúvida, pode contar comigo. Bom, gente, declaro encerrada essa web palestra, já convidando vocês para a próxima, né? Nossa próxima web palestra de quarta-feira. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos.